Efésios, capítulo de número 2, versículo do número 1 ao versículo, deixa eu ver aqui, então nós vamos ler até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Versículo 6, observe isso. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Espetáculo de texto, não é, irmãos? Senhor, se desgostamos agora em tua palavra, que por si só, Deus, é espetacular, maravilhosa. Aqui está a nossa salvação, aqui está a nossa ressurreição, aqui está a nossa morte para a vida. Tudo em Cristo Jesus, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pedimos ao Senhor que nos fale mais, nos lembre mais da nossa miséria, que exalte mais a Cristo diante dos nossos rostos, para que teu nome em nós seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um dos textos pilares da reforma protestante também. É um dos textos que os reformadores usou para mostrar a miséria do homem, a morte, para mostrar que o homem não quebrou só os braços e ficou manco, mas que o homem caiu completamente. Ele morreu. O homem morreu. Quando Adão caiu no Éden, o homem morreu com Adão. E é isso que a Bíblia diz aqui. Irmãos, esse texto nos mostra claramente, nitidamente, a miséria do homem. Quão miserável o homem é. O tema dessa mensagem é a miséria humana e a soberania de Deus. A miséria humana e a soberania de Deus. Não tem um texto tão eloquente quanto esse, que possa nos mostrar claramente como esse aqui, que nós morremos. Nós estávamos mortos. E esse texto aqui é um dos textos que mais confronta os pecadores lá fora. Ninguém quer admitir que está morto. Essa miséria é tão miserável que levou o homem à morte. Levou o homem à morte. Esse texto nos ensina sobre também a teologia da insuficiência humana. Aqui está. Quando você ouvir falar na teologia da insuficiência humana, está aqui ele. Esse texto nos mostra que nós, por si só, éramos insuficientes. Você nunca vai ver um morto ressuscitando a si mesmo. Então aqui está nos ensinando também a teologia da suficiência humana. Só que essa doutrina confronta o homem. O homem não quer admitir que ele é insuficiente, que ele é incapaz. Você já prestou atenção nisso? Você está vivendo num século que ninguém quer admitir que é insuficiente. O homem não quer, porque admitir que é insuficiente é um motivo de fraqueza, é declarar ser fraco. Então o homem não quer admitir que ele é insuficiente. Isso confronta o homem.
isso deixa o homem perplexo, admitir que ele é incapaz. Só que essa doutrina mostra para o homem que ele é incapaz. Porque pensa o homem que isso é um motivo de fraqueza, ser insuficiente. Para o homem moderno é motivo de fraqueza. Mas nós pensarmos que, de uma forma bíblica, clara e nítida, que isso não é um motivo de fraqueza. Isso não é ruim, admitir ser insuficiente. Ruim é um miserável não conseguir enxergar que ele é um miserável. Isso é que é ruim. Ruim não é um homem dizer eu sou fraco, eu sou insuficiente. Ruim é um miserável não enxergar que ele é um miserável. Ou seja, um miserável não enxergar a sua miséria. Isso é ruim. Um miserável não enxergar a sua miséria. Porque quando o miserável enxerga a sua miséria, há um ponto muito bom aí. Por quê? Porque a sua miséria vai levar ele a lembrar a ele que ele necessita de ajuda para sobreviver. Mas aí também tem outro ponto. E é um ponto que encontramos nas fábulas de Platão. Já ouviu falar em Platão? Com certeza, alguns aqui já ouviu falar de Platão. Platão foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. E a fala de Platão é que um miserável, reconhecendo que é miserável, ele pode, pela sua mente brilhante, libertar-se a si mesmo. E acredite, a ideia de Platão tomou a sociedade e muitos outros países. Pode ver, o homem acha que ele é autossuficiente. O homem acha que qualquer hora ele pode libertar a si mesmo. É só você observar a fala dele. Tem muitos que dizem assim, se você parar, eu paro. Eu deixo, se eu quiser mudar o mundo. No dia que eu sentir vontade, porque já viu alguém falando assim, eu vou até Jesus. Isso é dizer que você pode mudar a si mesmo. E essa é uma ideia platonista. Platão é quem inventou isso. Mostrou que o homem tem uma mente brilhante, mas ao mesmo tempo ele diz que um miserável pode descobrir que é miserável, e a descobrir que é um miserável, pela sua brilhante mente, ele pode libertar-se a si mesmo. Em outras palavras, o morto pode ressuscitar a si mesmo. Dessa forma, o homem se torna autossuficiente, irmãos. Esse é um dos problemas da filosofia de Platão. Porque quando você enxerga e admite que você é insuficiente, isso é muito bom. Porque isso deixa evidente, claro, que você é um ser criado, insuficiente em si mesmo, que para viver precisa daquele que lhe criou, daquele que é autossuficiente. É bom você admitir, é muito bom ficar evidente, o homem enxergar que é insuficiente. É algo ótimo, é algo esplendoso, isso é muito bom. Porque quando o homem enxerga que ele é insuficiente, ele fica evidente, claro, que ele é um ser criado, insuficiente em si mesmo, e que para viver, ele precisa daquele que lhe criou, ou seja, daquele que é autossuficiente. Irmãos, a miséria humana está completamente ligada com a teologia da suficiência humana. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Está completamente ligada porque a miséria é exatamente a miséria do homem que torna ele insuficiente. De conseguir libertar-se ou ajudar a si mesmo, ou trazer vida espiritual para si mesmo. Porque o seu pecado o matou, e na sua morte está a sua miséria, e na sua miséria está a sua insuficiência de reviver a si mesmo. Essa morte espiritual do homem, ela chega no estado mais agravante ainda. Essa morte fez que os homens se tornassem muito parecidos com um ídolo, com uma estátua, de gesso, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira, que tem pés, mas não anda, e nem som nenhum sai da sua garganta. Veja, o que é que eu acabei de descrever aqui? Algo inútil, tanto para ele mesmo, quanto para qualquer outra pessoa. Essa estátua que eu acabei de descrever aqui, ela não pode nem ajudar a si mesmo. Imagine a outra pessoa, ela não pode fazer nada, exatamente nada. Por que ela não pode fazer nada? Porque é uma estátua de gesso,
não tem espírito nela, não tem vida nela. Já o homem tornou-se uma estátua de carne e osso. Por quê, pastor? Porque ao contrário da estátua de gesso, no homem há vida e um espírito dentro dele. Contudo, todavia, espiritualmente ele está completamente morto, cego, surdo e mudo, como aquela estátua. Não é? Já parou para pensar nisso? Que o homem moderno, com a sua autossuficiência, a não enxergar a sua miséria, ele se tornou igual uma estátua de gesso. A diferença é que há vida e espírito dentro dele, mas vida espiritual não há lá. Ele é tão cego, tão surdo e tão mudo quanto aquela estátua de gesso. E é assim, como aquela estátua, ele tem olhos, mas não conseguem ver, porque estão cegos espiritualmente acerca das coisas de Deus. Eles jamais conseguirão ver Deus em Cristo morrendo para o salvar naquela cruz. Se Deus não dá vida para que eles vejam, jamais eles verão. Assim como aquela estátua que tem ouvidos, mas não ouve, o homem tem ouvidos, mas estão surdos acerca das coisas espirituais de Deus. Por mais que preguem aos ouvidos, se não haver uma ressurreição espiritual do Espírito de Deus naquele coração, eles não ouvirão, porque estão completamente mortos em seus pecados e delitos. Assim como a estátua que tem pés, mas não anda, o homem tem pés, mas jamais caminharão em direção de Deus, porque estão mortos. E por isso caminharão em direção à morte. Assim como a estátua de gesso tem boca, mas não fala, o homem tem boca, mas jamais clamará por Deus. Jamais o homem clamará por Deus, se antes o Espírito de Deus não ressuscitá-los dentre os mortos. Assim como a estátua, o homem tem garganta, mas jamais você vai ver algum som que possa sair dessa garganta que agrade ou louve o nome de Deus. Mas por que, pastor? Porque os mortos não sentem, não cheiram, não veem, não caminham, não apalpam e nem ouvem. Talvez Deus está respondendo a você, porque que de hoje que você grita no ouvido do seu parente: creia! Você está morto, o juízo está vindo. E parece que eles não têm ouvido, porque eles estão mortos. Antes de pregar a qualquer pessoa, irmãos, o entendimento que a Bíblia nos traz, a nossa oração deve ser: Senhor, eu pregarei, mas ressuscite o morto à vida. Porque se Deus não fazer isso, nem eu, nem você faz. Você já viu uma cena de velório, irmãos? Já viu uma cena de velório? Uma mulher, um filho, uma mãe está diante daquele caixão, abraçando o morto, chorando, gritando de dor, porque perdeu o seu ente querido, abraçando o caixão, chorando muito. Isso nós já vimos, não é? O que nós nunca vimos foi o morto abraçar também, foi o morto chorar também, foi o morto levantar do caixão e se comover com tudo aquilo que está acontecendo. Por que isso não acontece? Porque ele está morto. Ele não sente, ele não vê, ele não ouve, ele não cheira, e nem som nenhum sai da sua garganta, porque está morto. Não há vida, não há espírito naquele corpo. Por isso ele não sente mais, não ouve mais, não cheira mais, e nem sente som nenhum sai da sua garganta. Pois, igualzinho aquele homem ali, naquele caixão, assim é o homem morto no seu pecado e delito. Ele está daquela forma ali, daquele morto no caixão, miserável, insuficiente e completamente incapaz de revivê-lo a si mesmo. E é aqui que nós poderemos dizer que é impossível que aquele morto possa, por si só, trazer vida para si mesmo, porque ali está o seu pecado o matando, ali está a sua miséria, ali está a sua incapacidade de revivê-lo, de ver, de ouvir, de falar, de cheirar, de caminhar, de sentir, porque está morto na sua miséria espiritual. Então aqui está Efésios capítulo 2, versículo 1, a soberania gloriosa de Deus que desce até a terra para chamar os mortos à vida.
isso ninguém faz. Ninguém faz. Aqui está a soberania de Deus, que desce até a terra, se faz carne para mostrar a sua soberania, que é soberano e poderoso para chamar à vida aquele que está entre os mortos. E aqui, irmãos, eu falo dos mortos espirituais. Todos aqueles que se encontram nesse mundo sem Cristo estão mortos espiritualmente. Nós podemos até pregar para eles, mas se não houver uma ação divina, soberana, do soberano Deus trazendo aqueles mortos à vida, não há nada que nós possamos fazer. Vai ser o mesmo que aquela mãe, aquele filho e aquela esposa chorando naquele caixão, por aquele morto que não vê, não ouve, não fala, não respira, nem som nenhum lhe sai da sua garganta. Você se lembra da ressurreição de Lázaro? Quem se lembra aqui? Todos, não é? Deus mostrando a sua glória diante de todos os principais dos judeus e dos grandiosos da época. Lázaro, quando ele morre, ele não vê mais, não respira, não ouve, não cheira, não apalpa, nem anda. Ele está morto dentro de uma sepultura. Mas como é que Lázaro vem à vida? Quando ele ouve a voz da vida dizendo: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro levanta e vai em direção a Deus em Cristo Jesus. Você entende, irmão? Assim é o homem morto no seu pecado e delito. Assim são os pecadores em Cristo, meus amados irmãos. Eles estão mortos. Quanto esteve Lázaro naquela sepultura? E se não ouvirem a voz de Cristo dizendo: venham e saiam para fora, jamais eles virão. Glória a Deus. Jamais. Eles não terão vida assim como Lázaro. Eles terão vida e assim como Lázaro caminharão em direção a Cristo. Mas por si só, jamais levantarão dos seus sepulcros para irem até Cristo. Lázaro só levantou porque ouviu a voz de quem? Lá de fora? Da vida. Dizendo: Lázaro, venha! Aí a morte tem que obedecer. Aí não há coração que resista. O homem precisa ouvir essa voz para vir. Porque só Deus soberanamente pode lhes dar vida. Foi assim comigo e foi assim com você. O problema é que essa geração que vivemos hoje, elas não querem a vida. O problema é que a miséria do homem na atualidade não é mais a sua insuficiência, não é mais a sua miséria, não é mais o pecado que levou ele à morte. Isso está se chamando agora de doença. O homem está doente e precisa de tratamento. Então, quais são os tratamentos que o homem precisa? É dito para ele tratamentos humanos. E aí é onde começa a correria da humanidade, de mortos tentando ressuscitar mortos. Não é assim que está acontecendo? Mas, como se o morto não consegue, como o morto não consegue ressuscitar ele mesmo, ele sempre vai acabar se frustrando. Você entende aonde a humanidade chegou? A humanidade, ela procurou todos os meios para não admitir que o mal dela é o seu pecado, é a sua chaga. E foi o seu pecado que o matou e o levou à miséria espiritual. E como é que eles fazem isso? Dizendo ao homem moderno que o mal que ele tem não é pecado, é uma doença. Não é um pecado. Que eles não precisam de Deus, eles precisam de remédio, de cuidados profissionais que os ajude. Você está vendo como a sociedade moderna, por si só, cada vez mais, ela se afasta mais de Deus, e aí começa a correria louca, os mortos buscando vida entre os mortos, e nunca o encontram. Mas veja, irmãos, em parte, eu quero dizer que eu concordo, que o homem realmente, ele está doente. Porque mesmo sem entendimento da verdade do que está falando, essa geração pós-moderna, ao dizerem que o homem está doente, eles estão olhando para o homem físico e mental. Realmente, eu como pregador da mensagem, conhecedor das escrituras, eu confirmo, o homem realmente está doente, mas não é físico e nem tampouco mental. O homem está doente na sua alma, no seu espírito, que clama por algo que eles não conseguem encontrar aqui nessa terra. Não consegue. Por quê, pastor? Porque estão buscando vida entre os mortos.
E a cura do homem não está aqui. A cura do homem não está na terra. A cura do homem está no reino dos céus, em Cristo, na mão de Deus, no sangue que foi derramado na cruz. Só aquele sangue pode curar o homem da sua doença de morte e trazê-lo à vida. E a doença de morte do homem não é mental e nem física. A doença de morte do homem é espiritual. É o seu pecado que o matou. Veja, irmãos, o homem está morto no tocante à vida espiritual com Deus. Entenda isso. Efésios 2 começa dizendo para nós: Ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O homem moderno está morto no tocante à vida espiritual com Deus, no tocante às coisas de Deus. Ele está completamente morto. Porque alguém pode assistir e vai assistir esse vídeo mais tarde e dizer assim: como assim, pastor? Eu estou morto, eu estou vivo, eu como, bebo, vou à praia, vou ao cinema, me divirto tanto, como posso estar eu morto? Pois é, mas tudo isso não pode lhe salvar. Tudo isso você faz sem deleite algum no Deus que é vida. Tudo isso você faz para o seu próprio deleite, porque esse é o seu mundo, o único que você enxerga, o único que você consegue ver, o único que você consegue ouvir. Mas espiritualmente você está morto, completamente morto para o mundo de Deus. Você jamais olhará para a cruz de Cristo e entenderá, compreenderá que a verdadeira vida está lá. Jamais você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, eu desejo Cristo. Não, isso nunca vai acontecer, porque para essas coisas você está completamente morto. E aos seus pés correrem sempre, e os seus pés, correm sempre ao contrário de Cristo. Enquanto o Cristo é vida, os seus pés correm para a morte. Porque para as coisas espirituais você está morto. Agora eu vou mostrar para aqueles que talvez vai assistir e vai dizer: não, eu não concordo que eu esteja morto. Por que eu estou dizendo que você está morto? Porque sempre você busca o caminho oposto de Deus. Abra Romanos capítulo 3 rapidinho. Romanos capítulo 3, vamos lá. Olha que espetáculo de livro, não é, irmãos? Romanos 3, versículo 9. Talvez para você que vai me assistir e se escandalizou dizer: como eu posso estar morto? Eu estou vivo. Mas para as coisas de Deus você está morto. Que se conclui, versículo 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Hoje já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, fede. Com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aleluia. Não tem como um homem ser bom assim, não. Está morto. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os pés são ligeiros para derramar sangue. Andam no oposto de Cristo. Andam em direção à morte. E é por isso que eu posso dizer que aquele que está fora de Cristo está completamente morto no tocante às coisas espirituais de Deus. E nunca buscarão Deus, mas somente a morte. Volte para lá, para Efésios. Vamos dar continuidade. O problema, irmãos, é que nem todos
consegue enxergar essa miséria e essa fraqueza que eu acabei de descrever aqui. Não é? Tá claro, tá nítido, tá na Bíblia, é a verdade de Deus. O problema é que nem todos conseguem enxergar a sua fraqueza. O problema é que nem todos conseguem enxergar a sua miséria. Nem todos conseguem compreender a sua miséria. Nem todos conseguem conhecer a verdade de Deus. E a pergunta que fica é: como conhecer a verdade de Deus? Irmãos, somos treinados pela nossa civilização ocidental a acreditar que o conhecimento da verdade é uma obra nossa. Você está vendo isso aí fora ou não? Nós fomos treinados de hoje, desse século? Não. Você é treinado desde o dia que você nasceu, pela nossa civilização ocidental, que somos a acreditar que o conhecimento da verdade é uma obra nossa. Isso é fruto de quê? Do platonismo, que fundamentou o nosso ocidente, o mundo que a gente vive hoje. Você sabia, irmãos, que isso é fruto do platonismo? Que fundamentou essa ideia, esse pensamento, esse raciocínio, que fez o homem pensar que o conhecimento da verdade é uma obra nossa, veio de Platão, do platonismo, que fundamentou isso no ocidente, no mundo que hoje a gente vive. Vocês já assistiram Matrix? Todo mundo aqui, eu acho. Uma versão de Platão, não sei se você sabia. Matrix é uma versão de Platão, do livro 7 da República, o famoso mito da caverna. Você já ouviu? Aquele filme Matrix que você via lá, todos nós já assistimos, acho que vocês assistiram todos, eu também. Matrix é uma versão de Platão, do livro 7 da República, o famoso mito da caverna. Talvez você nunca ouviu, não é? O mito da caverna é uma história de uns homens que foram presos em uma caverna e que foram aprisionados e viviam presos no fundo de uma caverna. E eles não podiam fazer nenhum movimento. Veja, o mito da caverna é a história de uns homens que foram presos em uma caverna. O mito da caverna é a história de uns homens que foram presos em uma caverna, que foram aprisionados e viviam presos no fundo de uma caverna. Eles não podiam fazer nenhum movimento, eles viviam presos assim, dessa forma. Não podiam fazer nenhum movimento para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Eles só podiam olhar para frente, somente para frente, para o fundo da caverna. E lá no fundo da caverna, eles só podiam enxergar umas sombras que eram projetadas, porque atrás deles havia um muro. E eles não podiam ver o movimento e o que estava acontecendo por trás deles. Atrás deles havia um muro, e por trás desse muro homens carregavam utensílios. E atrás desses homens havia o raio do sol, da luz do sol, que batia nos utensílios e projetava sombras desses utensílios no fundo da caverna. Homens presos, não podia mexer nem para a esquerda nem para a direita, e nem tampouco olhar para trás. Ou seja, tinha um mundo nas costas deles que eles não conheciam. Mas a única coisa que eles conheciam era os reflexos, as sombras da luz do sol que refletia os utensílios dos homens que trabalhavam por trás deles. E qual era o grande problema disso aqui? Eles não tinham capacidade de enxergar o mundo por trás deles. Não é? Eles só conseguiriam enxergar a realidade que estava diante deles. Então eles diziam assim: a realidade que existe é a realidade que está diante de mim. As sombras. Se alguém chegasse para perguntar a eles assim: qual é a realidade da vida? Eles diziam assim: a realidade que existe é a realidade que está diante de mim. E qual era a realidade que estava diante deles? As sombras que eram refletidas no fundo da caverna. Então o que é que precisava acontecer com esses homens, irmão? Serem libertos. Eles estavam presos, afinal de contas, presos em uma caverna. Não podiam mexer para a esquerda, nem para a direita, nem olhar para trás. Só podiam olhar para frente. E na frente, no fundo da caverna, existia uma realidade. E a única realidade deles eram as sombras. Sombras que eram refletidas por pessoas que viviam uma vida comum,
por trás deles. Mas vida essa que eles não conseguiam enxergar, porque eles só enxergavam aquilo que estava diante deles. Então, para esses homens, faltavam eles serem libertos, porque até aqui não dá para conhecer o outro lado, não dá para conhecer a razão da vida, não dá para saber a causa de todas as coisas. Como ele ia poder explicar um homem desse? Porque até aqui a única realidade deles é o quê? As sombras que refletiam no fundo da caverna. Essa é a realidade deles. Então até aqui não tem como eles responderem as perguntas mais importantes da vida. Por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, o que é o bem, o que é o mal. O homem não consegue buscar soluções para essas perguntas se ele ficar só olhando para as sombras da caverna. Ele precisa ser liberto. E aqui é que entra a ideia platonista. Platão diz que o homem, ele pode se libertar dessa caverna sozinho. Platão traz essa ideia da caverna. E qual é o erro de Platão? Era um filósofo muito respeitado. E tem muitas coisas que você pode absorver de Platão. Muitas coisas. Mas o maior erro de Platão, quando ele conta essa história aqui da caverna, dos homens que só via sombras, é que ele chega e diz assim: o homem lá, aquele homem da caverna, que a única realidade era sombras, ele pode por si só libertar-se sozinho daquela caverna e ver o outro lado da vida. E aí vem o cristianismo e diz assim: não, Platão, o homem não pode se libertar daquela caverna sozinho, a não ser que Cristo desça lá naquela caverna, liberte e ressuscite e mostre a ele o outro lado da vida. Eu e você estava em uma caverna como essa. Pois assim é o homem sem Cristo nesse mundo, irmãos. Ele é aquele homem naquela caverna que está diante apenas da realidade que ele está vivendo a realidade das sombras. Você entende porque o homem moderno é tão incrédulo? Você entende agora porque ele não quer lhe ouvir? Você chama amigos, você convida, você se esforça, irmão, olha lá, o caminho é Jesus, você não está vendo? Mas eu quero que você entenda hoje, ele é um homem dentro de uma caverna, e a única realidade que ele conhece é as sombras. E aí você entende agora, quando ele diz ser prazeroso aproveitar a vida, se contaminando com os pecados desse mundo. E aí você até entende quando ele diz como é maravilhoso poder satisfazer todas as minhas vontades. E aí você entende quando ele diz como é belo ter sede do pecado e logo na frente ter a fonte para matar a minha sede. Porque essa é a única realidade que está diante dele. Para ele, essa é a realidade da vida. Você entende? Ele é aquele homem preso naquela caverna, que só consegue enxergar as sombras no fundo dela. Ele jamais verá Cristo no outro lado da vida. Se Cristo não vier até ele, libertá-lo, ressuscitá-lo e fazer que ele veja. Contudo, devemos pregar o Evangelho para eles. O Evangelho é vida, mas nunca saia para pregar aos mortos. Nunca. Nunca saia para pregar aos mortos das cavernas, antes de rogar por horas a Deus, que Ele desça e com ação soberana e poderosa no seu Espírito, traga a vida aos mortos, pelo poder da sua palavra. Enquanto eu estiver pregando para eles. De pensar, irmãos, que toda a humanidade esteve nesse estado, não é? Um dia, você e eu esteve nesse estado, nós estivemos nesse estado, que se Cristo não fosse naquela caverna lá, nos mostrar, nos arrancar do fundo do poço, caverna essa que representa as sombras dos nossos pecados, que estava nos matando, se Cristo não fosse naquela caverna, nos mostrar o mundo que estava por trás, que os nossos olhos não viriam e os nossos olhos não viam e os ouvidos não ouviam, nós estaríamos lá mortos, achando que o sentido da vida estava apenas nas sombras que os nossos olhos conseguiam ver. Fale sério, enquanto eu falo isso, quem não bate no peito espiritualmente diz assim: eu tive nessa caverna um dia, eu fui essa pessoa, realmente eu achava que a realidade da vida era aquela vida que eu vivia,
Eu achava que o certo era aquilo que eu fazia. Até que um homem glorioso foi lá no fundo da caverna, nas sombras do seu pecado, e fez que você virasse e mostrou o outro lado da vida, que estava completamente nele. Nós estávamos lá mortos, achando que as sombras, era o sentido da vida, porque os nossos olhos só conseguiam ver na caverna da escuridão dos nossos pecados as sombras. Mas a Bíblia diz que algo sobrenatural aconteceu. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Cristo tirou você daquela caverna. Cristo te libertou. Cristo lhe mostrou o mundo de Deus que você nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu, porque estava morto. Cristo fez que você sentisse Deus, tocasse Deus. Romanos capítulo de número 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele fez isso, ele desceu lá. Veja, era como aquela estátua de gesso, e Deus disse: haja vida, e soprou o Espírito em você, e o ar entrou, e você passou. Então você agora pôde olhar para trás e ver o outro mundo. Você agora sai da caverna, que é esse mundo, e vê um céu mais colorido, e vê os pássaros voando e cantando para a glória de Deus, e vê a natureza louvando a Deus pela sua grandeza e por quem Ele é. As coisas começam a fazer sentido. Não foi assim não com você? Quando Deus tirou você da caverna da escuridão e confrontou com a verdade, com o outro lado da vida. Diga se o céu não ficou mais colorido. Diga se as coisas não passou a ter mais sentido. Diga se o seu coração não se encheu de gozo de vida. Porque na caverna só eram sombras e lá não tinha vida. Tudo se torna muito novo para nós, não é assim? Você, afinal de contas, só existia uma realidade para você, e ela era as sombras que o sol refletia sobre o fundo daquela caverna. Então, quando é que o homem é liberto, irmão, daquela caverna? Quando Cristo vai lá, desce até aquela caverna da escuridão e quebra as suas cadeias e o ressuscita para a glória de Deus. Lá, ele é liberto. E dentre os mortos lhe dá vida e tira-o daquela caverna das sombras da morte. Então ele sai de uma realidade finita. Que realidade finita é essa? As sombras. Para uma realidade infinita que está somente em Deus. Agora você consegue respirar Cristo, sentir Cristo, tocá-lo, desejá-lo, buscá-lo, ouvi-lo, porque você está vivo nele. Agora o morto consegue abraçar também. Agora o morto consegue sentir, tocar, ver, ouvir, porque alguém lhe deu vida. Foi assim com você? Cristo foi lá naquela caverna, lhe tirou com mãos fortes, e você começou a sentir o quê? Tantas emoções, não foi? Tantas coisas gloriosas que você nunca sentiu. A presença de Deus fez você chorar. Que isso, meu Deus, que maravilhoso! Paz no coração, sentido da vida, você começa a sentir, porque o morto não sente, mas quando Cristo desce lá nas profundezas da nossa caverna e nos ressuscita, a vida é entre nós, e nós começamos a desejá-lo, buscá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, senti-lo como Ele é. Agora você não é mais como os demais filhos da ira. Agora você não anda mais como outrora, segundo as inclinações da carne. Isso aqui, irmãos, era a caverna. Vamos ver a caverna aqui, no texto? Continue aí comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais, vai a caverna aqui, andava outrora, segundo o curso deste mundo, caverna, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
também, todos nós, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Aqui é a caverna, irmãos. Aqui está o que foi um dia a nossa caverna sombria e escura. Tem algo mais escuro do que isso aqui? Tem algo mais sombrio do que isso aqui que Paulo está declarando? Que nós éramos? Tem. Fala sério. Você andava segundo o curso desse mundo. O que está vendo nesse mundo? Destruição, miséria. E você andava segundo o curso desse mundo. Você andava também segundo o curso do príncipe da potestade do ar. Sabe quem é aqui? Satanás. Tem algo mais ruim do que isso? Aqui estava a nossa caverna. Preso pelo mundo, preso por Satanás, mas ele vai mais um pouquinho. Ele disse: nós andava também segundo as inclinações da nossa carne. Aqui está uma caverna. A carne, o mundo e Satanás fazia que você e eu fosse aquele homem preso naquela caverna e que só enxergasse apenas uma realidade, as sombras que estavam diante de nós. Então, irmãos, o texto traz algo maravilhoso para nós. Isso aqui era a caverna, e alguém te tirou da caverna e te deu vida. Você está vivo para Deus. A Bíblia diz o motivo por que você está vivo para Deus. Versículo 4. Lê comigo. Mas Deus, sempre tem um mais de Deus, irmãos. Para esses homens tinha que ter um mais de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós nas cavernas dos nossos pecados, mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Aleluia! Maravilha, não é, irmãos? Tremendo isso. Maravilhoso. Deus foi lá naquela caverna. Deus foi lá até aquele homem monstruoso que vivia numa realidade cruel, suja, ímpia, obedecendo ao mundo, sistema, obedecendo a sua carne. Olhe depois Marcos capítulo 7, 21, para você entender o que é obedecer a carne. Obedecendo ao príncipe da potestade do ar. Não podia ter algo pior do que isso para nós. Mas ele foi até lá, nossa caverna, quebrou os agrilhões, quebrou as correntes e tirou você de lá com mãos fortes. Ressuscitou você juntamente com Cristo pela graça. Por que, pastor? Pela graça. Você acha que alguém nesse estado podia ser por merecimento? Não tem como. Não tem como um homem que anda segundo a sua carne, segundo o mundo, segundo as obras do diabo, merecer alguma coisa de Deus. Esse homem, sabe o que ele merecia? Ficar naquela caverna até a sua morte. Mas Deus é tão bom. Quando estou preparando essa mensagem, não tem como você não refletir na bondade e misericórdia de Deus. Se ele não fosse naquela caverna, nenhum de nós estaríamos aqui. Até o dia de hoje estaríamos lá, gritando em voz alta: a minha realidade é as sombras. Mas ele não quis assim. Ele, pela graça, nos deu vida, juntamente com Cristo. Então a palavrinha mágica aqui, depois do pela graça sois salvo, juntamente com Cristo, o que é que ele fez? Ele nos ressuscitou. Sabe por quê, irmãos? Porque o morto precisa de ressurreição. Você entende? O começo do texto começa dizendo que estás mortos. Mas chegando no finalzinho do texto, uma voz diz assim: mas ele vos ressuscitou. Vocês não estão mais mortos. Todo morto precisa de vida. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio. Tirou o homem de uma caverna, de monturo, de escombros, de vergonha, de escuridão, de uma realidade ímpia, mentirosa e suja,
para o ressuscitar e fazer assentar nos lugares celestiais. Aleluia. Em Cristo Jesus. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para mostrar para as pessoas que estão por vir, para os séculos, a suprema riqueza, mostra, dizendo assim, a riqueza da graça de Deus. E aí nós devemos admitir, junto com o autor, que só uma graça rica para salvar homens miseráveis quanto nós. Não precisa só ter graça, tem que ser rico em graça. Não precisa só perdoar, tem que ser rico em misericórdia. Você não entendeu não quando o texto do versículo 4 diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, tem que ser rico para perdoar e ter misericórdia de homens da caverna como nós. Por isso Ele nos alcançou com a sua riqueza. Riqueza essa que nos trouxe aqui. E hoje estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais. E a Bíblia diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus. Claro que Paulo não podia deixar de escrever o versículo 8, né, irmãos? Porque pela graça sois salvo. Olha, tudo isso foi feito por você. Primeiro, lembra, você era um miserável. Muito miserável. Morto em pecado e delito. Você estava numa caverna. Caverna da sua própria carne, do mundo e do diabo. Que juntando, deixava você um homem monstruoso. Mas quem te tirou de lá foi a riqueza de Deus. Nunca esqueça disso. Quem te tirou de lá foi a graça dele. Ele juntou você com Cristo. E o sangue de Cristo purificou, perdoou e libertou e ressuscitou você dentre os mortos. E trouxe vida. Mas, lembre de quem é que veio a vida para vocês. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, irmãos. Graça é receber algo que não merecemos receber. Paulo está lembrando, está vendo tudo isso aqui que eu estou dizendo a vocês? Tudo isso foi pela graça. Mediante a fé. Não vem de vós. Não podia vir. Nenhum de vocês que quis Deus. Nenhum de vocês, nenhum momento gritou, me tire aqui dessa caverna. Ao contrário, vocês diziam, eu gosto dessa caverna, me deixa aqui. Eu quero essa realidade. Como muitos estão gritando lá fora. Não me incomode, deixe eu pecar em paz. Não me tire da minha caverna. Aleluia. Nós gritamos assim também, irmãos, um dia. Cristo não quis saber do nosso grito. Ele fez igual a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está indo a cavalo, cheio de ódio no coração, irmãos, para ir matar crentes. Foi até Jerusalém, pegou cartas com os principais, me deu uma carta de autorização. Para quê? Eu quero matar todos os crentes. Eu quero colocá-los na cadeia. Eu odeio eles. E ele recebeu a carta, montou em um cavalo e está indo em direção a Damasco, cheio de ódio. Aí Cristo desce até ele, o derruba do cavalo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe o que nós aprendemos aqui gloriosamente? Que Saulo estava indo em direção à morte, mas no meio do caminho a vida o encontrou. Você entende? Saulo é um dos exemplos maiores para que você pare e diga assim, não, realmente a salvação não é por merecimento. Por quê, pastor? Porque olha, o coração de Saulo, Deus sabia, ele estava indo matar e prender pessoas. Não tem como ser por Deus ver alguma coisa de bom, porque a única coisa naquela hora que Cristo desceu, que ele viu no coração de Paulo, foi ódio. Mas ainda assim ele foi lá e o arrancou, o salvou, mostrando, você é meu, chegou a hora de você me servir. É por graça, irmãos. É graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não depende de você, não está nas suas mãos. Você não tem 1% de parte na salvação. Como alguns dizem por aí, né? Eu aceitei Jesus. Nós temos costume de dizer, mas de um modo certo. Mas tem as pessoas que dizem o modo errado. Eu posso aceitar Jesus.
que eu tenho livre arbítrio. É mesmo? Que livre-arbítrio é esse? Que você não pode dizer, eu vou parar de pecar agora, e consegue parar. Não. Você é um escravo do seu pecado. O homem não tem mais livre-arbítrio depois da queda de Adão. Ele se tornou um escravo. E é exatamente por isso que não é por obras a salvação. Porque se dependesse de você, enquanto Deus estivesse à direita, você nunca correria em direção dele. Você sempre ia correr de Deus em direção oposta. Até o final da sua vida. E você estava fazendo isso, inclusive, quando ele me chamou. Quando ele foi lhe buscar, você estava correndo para lá. Ele lhe puxou e disse, não, comece a correr para cá agora. Em minha direção. É isso que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. Não é por obras. Não é por bondade humana. Você não tem parte. A salvação é 100% em Cristo Jesus. E ele acaba dizendo assim, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora, feitura, a ideia de feitura é feitos. Nós fomos feitos em Cristo, refeitos. Nós fomos formados em Cristo. Ele fez uma nova pessoa, lhe deu um novo coração, tirou o coração de pedra, ele deu um coração de carne, para que nós agora ande nele e produza boas obras. Boas obras essa que Paulo agora diz assim: Deus preparou você de antemão para que andéssemos nela. O que significa isso? Predestinação. Tudo isso que você vai fazer agora, crente, Deus já tinha preparado você antes da fundação do mundo. Escolheu você no ventre da sua mãe, para que você o servisse, viesse e desse bons frutos, e nisso o nome dele seja glorificado. E é por isso que nós dissemos: não produzimos obras para ser salvo, não produzimos feitos para ser salvo. Eu tenho que ser fiel até o fim, porque senão eu perco a minha salvação. Não! Deus já lhe separou para a salvação, e a prova disso é: você foi preparado para dar bons frutos. Mas dizemos de uma forma certa: nós demos fruto porque fomos salvos. Você não produz boa obra para ser salvo. Você produz boa obra porque você é salvo. E é por isso que você faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Cristo Jesus nos abençoe e nos faça lembrar dessas riquezas da glória dele. Amém. Vamos orar? Louvar e agradecer ao Senhor.